Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que estão nos acompanhando pela live. E vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Miqueias. Se você não lembrar, o João te lembra. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Amém? Então, o livro de Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz o seguinte: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornar a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, guarda-nos em ti, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa, ó Deus, as suas bênçãos sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que nossos corações estejam quebrantados nessa noite para aprender do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Miqueias é tido como aqueles lá profetas menores, não por significância, né? Mas porque escreveu um livro menor, né? Do que Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas Miqueias vem relatar e vem dizer para Israel, né? E aproveita para nós, que eu gosto de dizer isso sempre, das circunstâncias que está vivendo Israel. E Miqueias deixa bem claro lá a corrupção, né, de Israel, o juízo de Deus pela corrupção de Israel. E depois, na sequência do capítulo 7, Miqueias vai falar do ressurgimento de Israel, de Deus trazer de volta. E especificamente, mais no final, ele vai falar aí da misericórdia, a oração que ele faz para Deus ter misericórdia. E quando eu olho todas as vezes o exemplo de Israel, a história de Israel, não é diferente de hoje, da igreja. A igreja, nós nos corrompemos na nossa idolatria, né? Talvez não temos imagens, mas idolatrias são de diversas formas. E Deus traz juízo, sim, sobre nós, não se engane. Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia, de graça, de perdão, mas um Deus de juízo. E Ele aplica o juízo, quer nós concordamos, quer não, quer aceita ou não, Deus vai aplicar o juízo. Mas nós ressurgimos pela graça, pela bênção de Deus, e Deus nos restaura, e é isso que nós precisamos. Então, Miqueias, ele nos diz que em qualquer circunstância pecaminosa que alguém se encontra, sempre existe esperança. Talvez nós estamos lá vivendo e convivendo no meio do pecado, mas em meio a tudo isso existe uma esperança. Até porque se não existisse essa esperança de Deus restaurar, trazer de volta, não haveria nem necessidade de estarmos aqui, né? Poderia fechar todas as igrejas e acabar tudo. Mas nessa firme esperança é que nós nos apegamos e que Deus trabalha. Então, em suas palavras, o profeta, inspirado, né, lógico, pelo Espírito Santo, ele oferece àquela geração contemporânea a ele, aos homens, às mulheres, essa palavra de conforto, de trazer de volta e dizer o caráter de Deus, que é um caráter de juízo, mas um caráter de amor, é um caráter que tem alegria em restaurar o pecador. Então o profeta Miqueias, ele traz essas palavras para bem dizer aquele que não retém as suas bênçãos, aquele que não retém para sempre a sua ira, mas que tem prazer em misericórdia. E eu, né, lendo recentemente essa palavra, eu quero fazer um sermão sobre isso, do prazer de Deus em ter misericórdia. Ele não tem só Deus só misericórdia porque ele quer ter misericórdia, mas ele tem prazer. A maioria dos teólogos, né, todos renomados e todos aí, vai concordar que Deus, ele aplica sim o seu juízo, sua ira, mas não é o que ele gosta de fazer.
Deus gosta de exercitar, tem prazer na sua misericórdia. E é somente Deus quem pode perdoar o pecado. Além de o único que pode perdoar, Ele tem prazer em perdoar. Nós é que, né, às vezes, somos obrigados a perdoar alguém. Né? Não sei se vocês, como eu, quando era criança, lá em casa não eram muitos irmãos, né? Éramos 11, depois era 10, agora somos 9, né? Mas mesmo assim, na criança tinha muitos, né? Aí quando brigava, o que a nossa mãe fazia? Para abraçar, né? Dar um beijo no rosto, sentar junto, pegar na mão, pedir perdão pro outro. Nem estava querendo, mas era obrigado. Era melhor fazer isso do que sofrer as consequências, né? Então não era o nosso prazer, não era o nosso desejo perdoar naquele momento. Contrário de Deus, que tem prazer em perdoar. E cá entre nós, somente Deus que tem prazer em perdoar, que consegue perdoar sem nenhuma condição. E cá entre nós, fosse nós aqui, né? Que não tem prazer em perdoar. Perdoa, às vezes até com o coração aberto, a maioria das vezes não, só para ficar bem na situação. Nós estaremos perdidos, literalmente. Mas graças a esse nosso Deus maravilhoso, que tem prazer em perdoar, em exercer a sua misericórdia sobre nós, que nós estamos aqui. Então, e o profeta vai falar, né, que a compaixão e a misericórdia de Deus são maiores do que os nossos pecados. Nas orações dele lá está pedindo e afirmando, né, que Deus exerce a sua compaixão, a sua misericórdia. Então o inimigo, ele trabalha todos os dias, duramente, ferrenhamente, tentando enganar as pessoas, dizendo que alguns pecados não tem solução, não tem jeito. Eu mesmo, né, nos tempos de ignorância, e não brinque não que hoje ele vai dizer, não, mas esse pecado, né, o que eu tenho que fazer alguma coisa para, né, evitar o pecado, sim, mas para dar uma solução para esse pecado. E eu vejo muitos crentes tentando até hoje alguma solução para alguns pecados, ou até com aquele pensamento, quantas vezes eu já vi pessoas na igreja falando, não, mas não tem jeito. Tem Jesus Cristo. O pastor João gosta de falar demais, né, para pecado, tem jeito, né, tem Jesus Cristo na cruz do Calvário. O coração duro já é diferente. Mas não deixe o diabo te enganar, falando que não tem solução a alguns pecados. Sim, lógico, nós devemos trabalhar para evitar, para diminuir o pecado. Já que, infelizmente, nós não conseguimos deixar de pecar, reduzimos, né? Acredito. Eu, pelo menos, falo de mim, né? De quando Jesus Cristo fez com que eu compreendesse a salvação, que a gente fala de que eu me converti, diminuir. Não que eu tenha abandonado, tenha deixado de pecar, mas diminuir. Mas a solução, então, é Jesus Cristo. E ninguém se compara a Deus em misericórdia. O que é a misericórdia, né? É aquilo que não nos dá aquilo que nós merecemos. É Deus não dá aquilo que nós merecemos. Cada um de nós merecemos o quê? Castigo eterno, inferno, claramente. Ou o juízo ao extremo de Deus, mas graças à misericórdia de Deus, Ele não nos dá, não exerce sobre nós toda a sua ira. Ele usa, trabalha com a misericórdia. E também ninguém se assemelha a Deus em compaixão. E o que é compaixão? É colocar-se em lugar do outro. E o que Deus fez? O Deus Filho colocou-se em nosso lugar. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Quantos de nós, né, e a Bíblia deixa claro, talvez por alguém muito bom, talvez alguém se animasse a morrer por ele. Mas pense você aí, para uma pessoa que você acredita que não vale nada, que não presta mesmo, né, que te contraria o tempo todo, você se animaria a morrer por ele? Certamente que não, né? Você desejaria o quê? Até matar ele, né? Às vezes a pessoa passa perto de você que você dá uns tapas nela, matar ela, é assim nosso coração, não é? Não faz cara, não dá olhar, isso que a gente percebe, né? Só pense no seu coração. Tem pessoas que você deseja matar. Quanto mais ficar no lugar dela. Se você está desejando que ela morra, como você vai ficar no lugar dela? Você vai morrer no lugar dela? Certamente que não. Mas foi isso justamente que Jesus Cristo fez por nós.
Não somos merecedores de nada, nada de bom, só de ruim. Mas Jesus Cristo veio e tomou o nosso lugar. Porque Ele tem prazer no perdão. Por isso que lá no início eu disse, se não for alguém que tenha prazer em perdoar, não vai conseguir. O nosso amor está condicionado. Você só ama alguém porque você espera algo em troca. E quando esse alguém não dá uma recompensa, você já está pronto para desistir do amor. Não é desse jeito? Isso funciona entre os casais, marido, esposa, filhos, é desse jeito. O filho quer ser bonzinho e está pensando em alguma coisa. Se o pai não der alguma coisa. Lembro que eu estudava lá em Cirilândia, tinha um homem lá que, se o filho dele, ou a filha, não passasse de ano, eles apanharam uma surra de ficar marcas mesmo. Se fosse hoje em dia, iria preso, né? E ia oferecer, te dou uma bicicleta se você passar, né? Lá em casa não funcionava isso. Você passava, pronto, acabou, né? Se não passasse, você não ia apanhar, provavelmente. Mas também, se passasse, não ia ganhar nada. Meu pai falava, já era mais do que, como diria Maria, já estava fazendo mais do que a obrigação em tirar nota boa. Meu pai falava, você está lá só por conta disso, ainda não vai passar? Mas é assim, o ser humano está condicionado a receber algo em troca. Aí você tem que oferecer algo. Vamos fazer isso, né? Os filhos hoje em dia, a maioria são assim, né? Pai, vai fazer isso. Não, mas não sei o quê, não estou querendo. Não, eu te dou isso para fazer. No meu tempo era diferente, né? Outra realidade, outro tempo, né? Não é a questão em si, a criação dos filhos, mas é o conceito humano de ter recompensa. Então, somente a compaixão e a misericórdia de Deus que são maiores que os nossos pecados. Nada mais é maior do que o nosso pecado. A minha fragilidade, talvez a minha inteligência, a minha condição não é maior. Porque se eu fosse maior, a minha condição, minha capacidade humana fosse maior do que o meu pecado, eu não pecaria. Usando as palavras de Paulo, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, o pecado que eu não quero cometer, eu acabo cometendo. Então, se a minha condição humana fosse maior, eu não pecaria. Então, ninguém alcança esse mesmo nível de bondade, de capacidade que Deus tem ao oferecer o perdão com prazer, com alegria. Infelizmente, nós não conseguimos, porque é somente Deus quem perdoa todos os nossos pecados. Somente Deus é capaz de perdoar. Lógico, não nos isenta de dentro da nossa condição de perdoar, de buscar em Jesus Cristo condição de viver em comunhão com os irmãos, de cuidar bem um do outro, de amar dentro da nossa condição, ainda que lá no fundo nós esperamos algo em troca, mas que sejamos melhores a cada dia. Amar verdadeiramente. Não damos conta como Jesus Cristo, que é o amor ágape, incondicional, mas dentro da condição que o próprio Jesus Cristo nos dá, de sermos melhores nessa condição. Então, o perdão de Jesus Cristo é independente do tamanho do nosso pecado. Nós costumamos falar, né, brincar ou falar de forma séria, não existe pecadinho, nem pecadão, não existe classificação de pecado, pois todos de igual forma, desde aquele lá, a gente parte agora para os piores, de assassinato, de roubo, de adultério, de não sei o quê, é a mesma coisa de fofoca, né? Fazer uma fofoquinha de vez em quando é bom, né? Uma mentirinha branca, de leve, é bom, né? Mas tudo é pecado. E tudo, a única solução é Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E aí eu gosto de citar alguns exemplos, e logo quando cheguei na igreja, lembro da palavra da irmã Jaciara, que ela falava que procurava o máximo, nem pegar um clipe lá no trabalho dela, que ela entendia como pecado, como um furto. E é verdade, às vezes, né, na empresa, e aí, pela facilidade, a comodidade, todo mundo faz, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo proveito. Peguei sem autorização do patrão, do chefe, sei lá de quem. E é uma coisa mínima, né? Não vai dar tanta diferença financeiramente ou humanamente falando, mas tudo é uma ofensa contra Deus.
e precisamos pedir perdão. Muitas vezes, né, nós não conseguimos evitar, mas precisamos pedir perdão a Jesus Cristo. Então Deus deseja que o pecador aproxime dele, porque o seu perdão não é parcial e nem limitado a alguns tipos de pecado. Como eu disse, eu tive muita dificuldade, né, quando cheguei à igreja, até de orar a Deus, e não digo nem expor na igreja de falar, mas falar diretamente para Deus, né? Quanta besteira que vem na cabeça da gente. Depois quando a gente entende que Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, sabe tudo, todas as coisas. Então como que eu poderia ocultar algum pecado de Deus? E mesmo assim tinha dificuldade de expressar, de falar abertamente: Deus, eu pequei assim, assim, e me perdoa. Mas nós devemos, porque o perdão de Deus não é limitado. Não é só até aqui, daqui para frente Ele não vai perdoar, vai. Deus até nem precisa da minha oração, da minha confissão de pecado às vezes, mas Ele quer. Não porque Ele está condicionado a que eu fale para Ele, mas é para mim mesmo, para causar aquele efeito libertador dentro de mim. Eu costumo falar, né, que todo pecado que você esconde, alguma coisa que você faz que ninguém pode ficar sabendo. Aí você fica desconfiado, você olha para um lado, olha para o outro, né? Eu acho que o Fábio já sabe e está olhando, me acusando com os olhos, né? Sabe aquela coisa assim que você fica desconfiado, que todo mundo está te olhando, você sai assim, olhando para um lado, fulano já descobriu. Aí quando se torna público, ou você confessa para Deus, ou confessa diante da igreja, tira aquele peso das suas costas, agora todo mundo já sabe, mesmo para que eu vou esconder, né? Já confessei para Deus, já tirou de cima de mim aquela sensação de culpa, de desconfiança. E é assim que Deus faz, porque não é limitado o poder de Deus, o perdão de Deus. Então Deus deseja que o pecador se aproxime dele, sabendo que obterá perdão. Não simplesmente para melhorar a sua situação, pois a natureza de Deus é de bondade. Cantamos agora, a bondade de Deus nos seguirá. E a bondade de Deus é amor, é misericórdia. Não só por efeito de expressão, que a bondade de Deus está sobre mim, mas de fato e de verdade. Talvez nós cantamos aqui, né, a maioria das músicas, mas nós não vivemos a letra da música. Nós lemos a Bíblia sabendo que aquilo é verdadeiro, mas nós não vivemos a bondade de Deus sobre nós, nós não vivemos o amor de Deus, nós não vivemos a misericórdia de Deus sobre nós. E o prejuízo é muito grande quando nós não vivemos isso. Porque não adianta só eu saber e não usufruir de tudo isso que Deus me fornece. Você pode ler a Bíblia, sabê-la todinha, mas se você não viver as palavras que tem na Bíblia, se não for verdadeira na sua vida, não vai adiantar. Vai ser mais um livro que você leu, compreendeu e acredita, mas não vive. Então Deus espera que o pecador se aproxime dele com todos os seus pecados. Todos. Sabe aquele negócio que a gente ouve muito na igreja? Não, no modo que você vem para a igreja, esquece seus problemas, deixa lá fora e vem para a igreja. Está errado. Está errado. Porque se nós acreditamos que na igreja é o local mais adequado, é o momento mais propício para nós falarmos com Deus, que tudo está relacionado à adoração a Deus, à palavra de Deus, então esse é o momento sim de trazer todos os meus problemas. Não para me atrapalhar a cultuar a Deus, mas justamente para me lançá-los diante de Deus. E eu costumo dizer aqui sempre, para quem eu vou pedir? Nós, filhos, né, costumamos pedir para quem? Aqui na terra, para os nossos pais, né? Aquilo que nós acreditamos, que confiamos que vão nos dar, que vão nos ajudar. Só que nós temos um Pai Celeste, acima de todas as coisas, que é poderoso
para nos dar muito mais do que nós pedimos, imaginamos, nós sonhamos, que nós desejamos. Então é Ele que nós devemos trazer, lançarmos aos pés de Jesus Cristo toda a nossa angústia. Porque Ele tem misericórdia e se compadece do pecador, que somos nós. Então venha para a igreja, venha para o culto e traga seus problemas. E com um coração sincero, derrame diante de Deus. Porque o perdão de Deus é independente do nosso pecado, daquilo que nós fazemos. Então Deus tem prazer na sua misericórdia. E Ele vai ter misericórdia de você. E volto a insistir. Mas se derrame diante de Deus. Não perca as oportunidades. Talvez venha naquele momento de oração, de adoração a Deus. A pessoa está lá pensando, remoendo aquele pecado, mas não coloca, como a gente costuma dizer, não coloca para fora, não fala para Deus aquilo que está afligindo. E somente Ele, somente Deus, pode lançar todos os nossos pecados na profundeza do mar. Você pode ler aí no verso 19, do capítulo 7 de Miqueias, que Ele vai não só perdoar. E quando eu descobri isso aqui, né, estudando com o pastor João uns tempos atrás aí, né, o termo, a expressão que Miqueias, que o Espírito Santo, né, inspira Miqueias a escrever, vai lançar nas profundezas do mar. Ou seja, lá nas profundezas onde é inalcançável ao ser humano. Então Deus perdoa completamente os pecados dos que o buscam. Ele perdoa e esquece o pecado. E aí é algo assim, muito incrível, interessante. Incrível não de não acreditar, mas de algo grandioso. Extremamente interessante. Ele não só perdoa, mas ele esquece o seu pecado. E como eu disse, nas nossas relações humanas, nós até dizemos que perdoa. Mas você já viveu alguma coisa assim, um relacionamento, alguma situação, que você fala assim, eu te perdoo, eu te perdoei. Mas daqui a pouco, quando você fica contrariado com a pessoa, você joga tudo aquilo, que eu costumo dizer, na cara dela, revive tudo aquilo. Ah, mas é isso, fez aquilo, quer dizer, você perdoou, mas não esqueceu, né? Está ali guardado para ser usado no momento mais adequado, né? Que a pessoa quer usar contra a outra. Mas Deus é diferente. Ele perdoa e esquece. Lógico que nós, na nossa falha, nós recorremos no pecado novamente e Deus perdoa. Mas não é que Ele fica lá remoendo aquele pecado, relembrando do pecado. Ele esquece. Deus perdoa totalmente todos os pecados, lançando-os nas profundezas do mar. O texto não diz que lança os pecados no mar, mas nas profundezas do mar. E aí a gente, né, na minha curiosidade, o que é profundezas do mar, né? Aí vamos ver, né? Deus deu condição ao homem, à ciência, para ele medir algumas coisas, né? Algumas eu sou meio assim, fico meio na dúvida se acredito ou não, algumas eu rejeito de cara, mas essa até acho que dá para acreditar. Segundo os estudiosos, os pesquisadores, né, aí, dizem que alguma profundidade do mar chega a 10 mil metros. Algumas profundezas aí, os lugares mais profundos do mar chega a 10 mil metros. É muita água, né? É a profundidade mesmo. Quando nós fomos lá no Rio de Janeiro, foi fazer um passeio de barco, aí chega até um lugar lá, e o capitão do barco lá falou assim, agora a gente, precisamos voltar, que agora é mar aberto e agora nós já estamos a 90 metros de fundura. Eu já achei, falei assim, se esse negócio virar aqueles barquinhos aqui, nós estamos enrolados, né? 90 metros, né? E distante para nadar, e o povo não sabe nadar, estamos enrolados, né? Mas agora pensa, 10 mil metros, nada, e segundo as pesquisas lá, nenhuma vida, nada suporta a pressão da água, o peso da água a 10 mil metros. Toda coisa que você conseguir levar lá e soltar lá, ela explode, porque não resiste. E aí eu fiquei pensando, então o nosso pecado, provavelmente Deus leva lá até os 10 mil metros, explode ele, aí não existe mais.
Por isso que não faz menção mais do pecado, a pressão é tão grande lá nas profundezas lá, que o próprio Deus fez, diga-se, né, de passagem, que o próprio Deus fez essa maravilha, que é o mar, que é essa profundidade. Aí já começa a imaginar, né, dentro da nossa condição, limitando aqui a condição bíblica, de que Deus já fez o mar com essa profundidade, já para colocar os meus pecados lá e aniquilar eles lá na profundeza do mar. Então essa é a maravilha que Deus nos dá. Ele pega o meu pecado, aqueles piores pecados, lança lá a 10 mil metros de profundidade no mar, explode o meu pecado e ele já não existe mais. Essa é a grandeza do nosso Deus. E nós aqui ainda perdendo nosso tempo aí com as questõezinhas pequenas, com as besteirolas aí do dia a dia, com picuinhas uns com os outros. Não sou capaz nem de falar graça e paz para o meu irmão. Quanta burrice que nós fazemos no nosso dia. E Deus lá, preocupado em criar tudo para me trazer de volta até Ele. E eu perdendo meu tempo com coisas pequenas. Enquanto Deus está trabalhando todos os dias, todos os segundos da sua eternidade para me perdoar. Perdoa, esquece, aniquila o meu pecado lá na profundeza do mar. Então lá todos os pecados são despedaçados. Todos os pecados são aniquilados. E Deus perdoa e esquece. Assim também nós, pecadores, deveríamos abandonar de vez e esquecer os nossos pecados. Não deixar ele voltar todas as horas na minha mente, no meu pensamento, para me atrapalhar. Aquilo já pequei, tem solução, tem o perdão de Jesus Cristo, não volta. Até porque, como eu já disse, infelizmente nós não conseguimos ficar sem pecar. Se eu ficar remoendo aquele pecado, daqui a pouco tem outro e mais outro, eu vou ocupar meu tempo só isso, ficar em função de ficar tentando contornar essas situações e não vai ter jeito. É melhor eu pedir perdão a Deus, sabedor que Deus me perdoa, arrepender sim, aí é o nosso trabalho de arrepender do meu pecado e seguir em frente, pois Deus nos dá sempre um recomeço, nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, porque todos nós chega um dia que estamos desanimados, estamos com o pensamento de desistir, não dá, não quer nem ir para a igreja. Acredito que a maioria aqui já teve esse pensamento, não vou na igreja mais não, porque não vai adiantar mesmo, vou pecar, aí não tem jeito. Mas quando é no outro dia, Deus toca no nosso coração e faz o que nós temos um recomeço, que nós voltamos a crer em Jesus Cristo, a relembrar o amor, o perdão de Jesus Cristo. Por isso nós não devemos viver na culpa, pois o próprio Deus já nos atribui a Ele mesmo a culpa que nos é dada. Deu a Jesus Cristo para levar sobre Ele todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. É lógico que as consequências do pecado são reais. Nós vamos sofrer, sim, consequências dos nossos pecados, mas ainda assim, o amor de Deus é maior do que todas as consequências, porque, como eu já disse, tem um recomeço, Deus nos traz novamente até Ele. Para caminharmos para o fim, então, não existe pecador, por mais longe que tenha ido nas suas profundezas, nos seus pecados, nas suas culpas, nos seus desvareios aí, mas que não possa voltar para Deus. Pode estar lá no fundo do poço, que a misericórdia de Deus o alcança e traz de volta. Por mais profundo que o ser humano possa chegar nas suas loucuras, mas Deus é poderoso para resgatá-lo, para restaurá-lo, para trazer de volta até Ele, para trabalhar sobre Ele na sua vida. Então não existe pecado, por maior, por pior que seja, que não possa ser perdoado, que não possa ser limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos cobertos de imundície e de impureza, mas o sangue de Jesus Cristo que é derramado na cruz do Calvário nos limpa de todos eles.
Então não existe como vivermos só em função dos nossos pecados, desde que eles sejam confessos e sejam perdoados, porque eles desaparecem totalmente quando Deus os lança na profundeza do mar. Então viva isso, meus irmãos, nessa certeza. Nós devemos sempre confiar nas misericórdias de Deus, pois elas são a razão da nossa existência, de não sermos consumidos. Aliás, o que é consumido são os nossos pecados nas profundezas do mar que Deus as lança. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que não só morreu na cruz pelos nossos pecados, mas os perdoou e os lança nas profundezas do mar para que sejam aniquilados e automaticamente sejam esquecidos pelo Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem prazer na misericórdia, tem prazer no perdão, tem prazer, sim, no pecador arrependido, tem prazer em restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Pai, obrigado por esse tão imenso amor sobre nós. Eu honro e glorifico o teu nome, por Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.